Boa tarde, meus amados irmãos. Então, estamos mais uma vez a transmitir um devocional para o dia de hoje e como nós vamos andar à volta do capítulo 13 de Mateus, queria que os irmãos lessem esse capítulo, que é um capítulo que fala sobre o reino de Deus e precisamos, porque esse é o tema da nossa meditação, precisamos preservar de facto a obra de Deus. O reino é a obra de Deus na atualidade. Precisamos preservar. Então, para a leitura em casa, capítulo 13 de Mateus, assunto de oração. Temos vindo a dar a volta a vários assuntos. Gostaríamos de orar pelas empresas do nosso país e pela economia de uma forma geral. Precisamos orar muito por esses assuntos, dadas as circunstâncias que nós vivemos. Relativamente ao tema que vamos hoje trazer é sobre dizermos que o reino de Deus está em perigo. E para isto vamos fazer uma leitura que se encontra em Mateus 13, do verso 24 até o verso 30, que diz o seguinte: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até aqui a palavra do Senhor. Dizia eu que o tema da nossa meditação, com base neste texto, é: o reino de Deus está em perigo. Está sempre em perigo. E isso é preciso ser dito. Não apenas agora, pelas circunstâncias atuais, que são um desafio a nós mantermos a nossa vida espiritual ativa e em ordem com Deus, mas sempre será. Provavelmente seremos mais alertas, ou se calhar até menos, infelizmente, em alguns casos, para esta realidade, para este perigo. Bom, o reino de Deus, em primeiro lugar, Jesus utiliza muitas histórias para o comparar. Mas o reino de Deus, naquilo que mais nos interessa falar hoje, eu vou falar apenas de duas áreas em concreto, para não me estender muito na questão. Mas se quisermos resumir, pelo menos a duas áreas específicas e que nos dizem respeito, o reino de Deus são todos os benefícios espirituais e também a própria Igreja enquanto instituição que representa Deus aqui na Terra. Há outras componentes desse reino, mas como disse, não quero aqui falar nesta tarde porque não é o nosso assunto. E Jesus compara o seu reino a coisas que eram muito conhecidas do cotidiano das pessoas. Compara a lavoura, no caso. Lavoura essa que serve para alimentar, serve para enriquecer, serve para dar futuro à vida das famílias, das populações, mas pode ficar em causa se não forem tomados determinados cuidados em determinados momentos, ou seja, se não cuidarmos no processo em que essa mesma lavoura, conforme o caso, precisa do seu acompanhamento. E uma das imagens é a imagem do trigo e do joio que o Senhor traz. Era uma imagem muito conhecida das pessoas da Palestina. E o joio é uma daquelas maldições contra as quais o agricultor daquele tempo teria que lutar. E dentro disto é conveniente dizer que há uma dificuldade muito grande, pelo menos numa fase ainda mais ou menos precoce, de conhecer a diferença em que há entre um e o outro, ou seja, distingui-los. Há agricultores que dizem que o joio, quando o sol bate sobre ele, brilha mais
do que o próprio trigo. Então, portanto, chama mais a atenção quando na verdade aquilo é uma semente danosa. E quando elas ficam já bem grandes, já é mais fácil diferenciar. E foi o que Jesus disse quando os trabalhadores na história dele se percebem de que estava o joio junto com o trigo, querem arrancar. Mas o Senhor diz uma coisa que é importante, é que já era tarde para o fazer, porque as raízes do joio entrelaçam-se nas raízes do trigo, e é por isso que Jesus disse: se arrancarmos uma, vamos ter que arrancar a outra, e vai ser numa fase ainda que não é aquela que deveria ser retirada o trigo, porque ainda não está capaz de ter completado o seu processo. E portanto, claro que quando nós ouvimos esta história da parte do Senhor, que foi um inimigo que foi e semeou, ficamos a pensar que Jesus teve uma imaginação muito fértil, mas quero dizer que era comum muitas vezes haver sabotagem de culturas naquela altura entre os agricultores. E portanto, quando Jesus usa esta história, ele está a falar de uma coisa que toda a gente conhecia na altura. Bom, estamos a trazer esta história porquê? Porque é preciso agir. Deus tem plantado em nossas vidas o verdadeiro trigo, e este processo tem vindo a ser acompanhado por nós mesmos, pela família e também pela igreja e pelos seus dirigentes. E é preciso ter cuidado que esta fase que estamos a viver, esta fase atual, pode permitir que entremos numa determinada rotina em que o reino venha a desmoronar sem nós darmos muito por isso, e quando dermos por isso poderá ser tarde demais, tal e qual como Jesus conta na sua história. Eu quero chamar a vossa atenção para o plano das sociedades, em que, para nós percebermos em termos comparativos, os impérios e os reinos que ocorreram ao longo dos séculos entraram sempre em declínio quando se deterioraram por dentro, ou seja, quando foram perdendo os seus valores nos quais assentavam. Portanto, as raízes do joio representam o descuido que vamos tendo em ir perdendo a atenção aos valores que devemos estar atentos, que são os valores que nos definem enquanto identidade cristã e que também nos fazem agir na arena social. E portanto, quando nós perdemos isso, nós estamos em perigo. Quais são os custos dessa paralisia? Bom, a atrofia, nós sabemos, basta olhar para as pessoas que vão para os lares da terceira idade e que já vão ainda numa fase, ou que vão ainda numa fase em que a sua memória ainda está boa, se assim podemos dizer, e que à medida que vão passando o tempo no lar, dadas as condições de isolamento, vão entrando numa certa atrofia. E portanto, se nós não tivermos cuidado, não cuidarmos da nossa vida espiritual, vamos passar por essa atrofia, ou seja, vamos permitir que a erva daninha, que o joio, possa se reproduzir no meio daquilo que Deus tem de tão lindo, que são as nossas vidas transformadas por Ele. Por isso, o que eu quero dizer é que se nós deixarmos de ter as boas práticas que temos tido da oração, da leitura da Bíblia, o culto não podemos ter presencial, mas temos as ferramentas que nos colocam à disposição para nós mantermos a contacto com Deus. Irmãos, se nós deixarmos estas boas práticas, vamos deixar de gerar alimento, vamos deixar de ser trigo, vamos deixar de proporcionar riqueza, vamos deixar de ter diversidade, porque nós já, de alguma forma, estamos privados de alguma diversidade. Veja-se, estamos privados da escola dominical, estamos privados de atividades juvenis, estamos privados de uma série de outras coisas que temos procurado, que são regulares, temos procurado colmatar da maneira que é possível nesta altura. Então é preciso nós cuidarmos do reino de Deus, das nossas vidas, nossas vidas. Cuidar do reino de Deus, nossas vidas, da nossa igreja, dentro das ferramentas que dispomos, porque nós queremos manter a nossa esperança, ou seja, queremos continuar a acreditar que vamos continuar a produzir fruto, e o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Ele nós somos nomeados para que possamos ir e dar fruto, e portanto que Deus nos ajude. Bom, é preciso nós identificarmos quem é o nosso inimigo, e Jesus identificou para aquelas populações da altura quem era o inimigo,
que era aquele que fazia sabotagem nas culturas alheias. Esse era o que estava por detrás muitas vezes dos retrocessos nas plantações. E quem é que está por detrás de toda a engrenagem para levar a igreja a regredir? Sem dúvida nenhuma que esse inimigo também sabemos identificar é Satanás. E o nosso grande inimigo, diz a Bíblia, que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, procurando levar-nos ao afastamento, procurando sentirmos o medo que as circunstâncias que nos rodeiam fazem sentir, fazendo-nos olhar mais para os problemas do que olhar para soluções, e neste caso é olhar para Deus. Então precisamos alimentar a nossa esperança, precisamos cuidar do reino de Deus, que ele sempre esteve em perigo e estará ainda mais em perigo nesta fase, nesta altura. Portanto, mentalize-se que quando tudo voltar ao normal, tu irás voltar a ter o prazer de vir à casa do Senhor, de servir ao Senhor, mas até lá não adormeças. Até lá, espiritualmente falando, não adormeças. Procura vigiar. Como Jesus disse aos seus discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque há um combate a ser feito ao vírus lá fora, mas também ao vírus chamado joio, que pode perturbar todo o reino de Deus. Que Deus abençoe ricamente. Nós queremos ver cada crente como uma verdadeira frente comum em que dão fruto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.